Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez estamos aí, vamos hoje fazer a configuração do Redux, Redux Saga, Redux Persist e espero que vocês consigam com essa aula entender ainda mais como funciona esse sistema e agora vamos botar a mão na massa. Vamos que vamos! Então vamos iniciar aqui, galera, fazendo aqui a configuração das bibliotecas que a gente vai utilizar. Então vou limpar aqui o meu terminal e vamos lá. Então eu vou dar um yarn add para instalar algumas bibliotecas. A primeira dela vai ser React Redux, Reactotron React Native. Estou anotando aqui só para eu não me perder, né? Reactotron Redux, Reactotron Redux Saga, o próprio Redux, Redux Persist, Redux Saga, Style the Components, não, então beleza, vamos lá, Reactotron React Native, eu vou tirar esses outros comandos que aqui eu não vou precisar, né? E também vamos instalar aqui a biblioteca Immer, que a gente vai usar também para fazer o gerenciamento de status. Então, acho que aqui foi todas as bibliotecas que eu anotei. Então, só essas bibliotecas aqui, React Redux, Reactotron React Native, Reactotron Redux, Reactotron Redux Saga. Esses três aqui a gente vai utilizar para fazer o debug da aplicação com o aplicativo Reactotron. Mas depois eu explico sobre ele. Depois tem o próprio Redux, Redux Persist, para algumas manipulações que a gente queira salvar no local storage. Redux Saga para se comunicar com as APIs, né, com a API que a gente criou. E o Immer para a gente conseguir trocar as informações dos nossos reducers de forma... Eu acho uma forma mais agradável de fazer isso. Então, bora lá. Esperar instalar aqui. Vamos lá. Enquanto vai instalando aqui, eu já vou criar aqui na nossa aplicação uma pastinha que se chama SRC. Vou montar já uma mini estrutura aqui da nossa aplicação, né? Dentro dessa pasta, eu vou criar aqui, eu vou arrastar o app.js lá para dentro. Vou só esperar ele instalar essas libs aqui, porque pode dar alguma zebra, né, de arrastar arquivos. Então vamos lá, vou criar aqui já dentro do SRC a pasta Store do nosso, que a gente vai armazenar tudo relacionado ao Redux, vai ser dentro dessa pasta Store aqui, beleza? Então beleza, ele já instalou todas as bibliotecas. Opa, clear, aí. No momento que eu estou gravando esses vídeos, elas ficaram nessas versões aqui, certo? E o Immer nessa versão aqui, ok. Então beleza, vou arrastar para cá o nosso app.js, vou arrastar para dentro da pasta src, vai dar erro, normal, deixa eu até cancelar aqui porque eu vou ter que rodar o yarn start resetando o cache do bundle, né? Beleza, então só vou mudar aqui no index.js, onde ele apontava para ./app, que estava no mesmo diretório, eu vou apontar para ./src /app, beleza, salvei isso aqui, tudo certo. Agora teoricamente, se eu rodar o yarn start --reset -cache, a aplicação deve continuar rodando e o cache foi reiniciado. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo, ele está aberto inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, Deixa eu dar o Command R aqui, no Windows pode ser que seja Ctrl E, enable to resolve modules .styles from src app.js. Provavelmente tem um arquivo styles aqui que eu não arrastei, então agora ele vai conseguir resolver, acredito eu. Beleza, novamente funcionando, tudo certinho. Então eu criei aqui dentro da pasta src a pasta store, que vai ser tudo relacionado ao Redux, até acho que o símbolozinho ali fica como um símbolo do Redux, vai ser aqui dentro, né? Então aqui dentro eu vou criar um outro arquivo, index.js, vou criar um arquivo create store,
.js e o outro arquivo persist reducers .js. Beleza, vamos começar aqui com o create store. Então o create store é o seguinte, eu vou até copiar aqui, eu coloco esse código depois na descrição do vídeo, ou vocês podem dar um pause e colar, copiar esses comandos aqui, né? Essas digitações aqui, vocês podem copiar esse código na máquina de vocês. Pronto. Então aqui, galera, eu começo importando algumas funcionalidades da biblioteca Redux, algumas funções. Eu crio aqui um export default, né? Crio uma constante que vai ser assim, dependendo do ambiente que a gente estiver, ele vai criar a nossa store trabalhando com o Reactotron, né? Que é a biblioteca de... Então, dependendo do ambiente de desenvolvimento aqui, a gente vai... Essa função, ela vai validar se nós estamos em desenvolvimento. Se estivermos em desenvolvimento, ela vai criar a store trabalhando junto com o nosso Reactotron. Então, console.tron.createEnhancer, né? Junto com os nossos middlewares que o nosso Redux pode ter, tipo middleware de Saga, middleware, entre outros middlewares, tipo Redux Persist, que a gente pode embutir ali no nosso Redux, né? Se não tiver em ambiente de desenvolvimento, ele vai ignorar o Reactotron e vai só configurar a própria store mesmo, né? E eu retorno daí uma função aqui, que é a função create store do próprio Redux, né? Passando os nossos reducers, que eu vou receber por parâmetro, e o nosso enhancer, né? Que é essa variável que, dependendo do ambiente, ela cria aqui os nossos middlewares, né? Então vou fechar esse arquivo, tá tudo certo. Vamos agora para o persist reducers. Então aqui eu vou começar importando a biblioteca Async Storage, né, do React Native Community /Async Storage, que a gente já fez a instalação. E vou importar também o persist reducer do Redux Persist que a gente acabou de instalar, né? Então, para que serve esse arquivo aqui? A gente pode configurar alguns reducers para, mesmo quando o aplicativo for fechado, esses reducers ficarem gravados no local, no Async Storage do celular, né, do device. Eu me confundi com o local storage da web. Mas aqui eu vou criar aqui, então, uma função, export default. Aí eu recebo como parâmetros meus reducers, né? Porque é os reducers que podem ser gravados no Async Storage, beleza? Aqui eu crio uma variável persist reducer que vai receber o próprio persist reducer que eu importei ali em cima, né? E ela é uma função que recebe como primeiro argumento da função a chave do teu aplicativo, que você vai gravar internamente ali no seu Async Storage. Então nesse caso aqui vai ser WhatsChat. O storage, qual que é a forma de storage que eu vou criar armazenagem? Que nessa lib aí tem várias outras formas de você gravar, né, esse reducer no Async Storage. Então nesse caso aqui nosso, a gente vai usar o próprio Async Storage do React Native, né? Whitelist são as bibliotecas, os módulos, os próprios reducers que eu quero adicionar daí no nosso Async Storage, né? No nosso Redux Persist. E como segundo parâmetro nós temos daí os próprios reducers, né? Que de acordo com passando os reducers e colocando aqui no whitelist qual é o reducer que eu quero, provavelmente lá no futuro eu vou ter lá reducer de usuário, de, sei lá, out, por exemplo, de autenticação, né? Então a gente pode ter vários reducers aqui dentro. Beleza, criei essa variável, essa função, e agora eu só retorno ela, né? Persist reducer aqui. Show de bola. Então aqui ele está reclamando que o nome da função... Ah, lógico. Então eu vou criar aqui
o nome da variável diferente do nome do que eu já importei aqui, que senão pode dar conflito, né? Vai dar conflito, aliás, né? Então eu vou exportar esse cara aqui e tá tudo certo. Lá no nosso index.js da nossa store, o que vai ter lá? A gente vai importar algumas coisas, como o persist store e o create saga middleware. Esse saga middleware é justamente o middleware que eu expliquei lá no create store, que a store recebe, porque aqui é um middleware do nosso Redux. Esse middleware justamente é o middleware que vai se comunicar com a API, né? Com a API que a gente criou nas primeiras aulas, ok? Vou importar o arquivo create store, que a gente acabou de criar. Ele pede aqui também, vamos lá, ele pede o persist reducers também. Tem o root saga e root reducer também, que a gente já vai criar. Dentro da pasta modules, aqui dentro do store mesmo, a gente vai criar uma pasta modules, que nessa pasta modules vai estar os nossos módulos do Redux, que vai ter lá as actions, os reducers e os sagas, mas já explico isso para vocês. Então aqui vai ter o arquivo root reducer e o arquivo root saga. Então nesses dois arquivos vai ter os próprios reducers agrupados e no root sagas os sagas agrupados, beleza? Então vamos lá, no nosso index novamente, importei todos os arquivos que a gente precisa. Vamos começando criando aqui o nosso saga monitor, que dependendo novamente do ambiente, se for ambiente de desenvolvimento, ele vai utilizar o create saga monitor do console do Reactotron, né? O Reactotron eu já vou abrir aqui para vocês, ó, Reactotron. Então aqui o Reactotron ele é basicamente um programa, né? Que você consegue fazer o debug da sua aplicação, ver o estado do Redux, tudo isso, as actions que foram chamadas, a rota para a API, quais os valores que foram enviados para a API, qual o valor de resposta. Então você consegue fazer um debug geralzão aqui e é muito legal. Tem hoje também o Flipper, mas eu ainda, na minha humilde opinião, prefiro o Reactotron, tá? Vamos lá. Então, para instalar o Reactotron, até vou abrir aqui para vocês, ó, porque às vezes pode ter alguém que não consiga instalar. Então, é basicamente Reactotron. Ó, primeiro link aqui do Google, github.com, Infinity Red Reactotron. Beleza, aqui ele diz aqui o que é o Reactotron, formas de utilizar, mas para instalação você vem aqui em Releases, ó, aqui na última release, e daí tem aqui as opções de você fazer a instalação, ó. Tem para o Mac, tem para o Mac aqui, ó, DMG, tem para o Windows, tem para o Linux. Então aí você consegue baixar o pacote e fazer a instalação de acordo com o seu sistema operacional, beleza? Então vamos lá, aqui ó, ele criou então vamos lá, então ele criou aqui o Saga Monitor, de acordo com o ambiente, ele vai utilizar o Create Saga Monitor do próprio Reactotron, né? E aí o próximo, a gente vai criar o Middleware, o outro que é o Saga Middleware. Então ele é a função que eu importei aqui do próprio Redux Saga, né? E dependendo do ambiente, ó, ele vai passar esse Saga Monitor ali para dentro. Então ou vai ser null ou vai ser o próprio do Reactotron. Então é um middleware que quando chamado, que quando utilizado o Redux Saga, o Reactotron vai estar lá ouvindo e conseguindo trazer os logs para nós ali, né? Aí eu crio um arrayzinho aqui de middleware, ó. Tô até colando com comentários aqui, né, para ficar mais fácil o entendimento. Beleza, esses middlewares a gente vai utilizar logo. E daí a gente cria aqui a store, né? Passando os reducers e os middlewares que a gente está utilizando ali do Saga. Beleza. Criamos também os persisters. Então vocês notem que esse index.js é o cara que junta tudo, né? Beleza. Mandamos rodar aqui o Saga Middleware. Eu peço para ele rodar passando o root saga, ó, que são todos os sagas que a gente vai criar já aqui, né? E exporto aqui as duas constantes store e persistor que eu vou utilizar depois lá no nosso app.js, que a gente vai envolver esses caras para
toda aplicação estar ciente de que para toda aplicação conseguir enxergar o Redux, né? Os estados, os reducers, enfim, e as actions, né? Show de bola, configuramos essa primeira parte. Então agora a gente já pode ir para um módulo, criar um módulo aqui do Redux mesmo, né? Então eu vou criar aqui um módulo, por exemplo, de módulo de user, ó, user, né? Nesse módulo de user, o que eu gosto de fazer? Aqui é um exemplo, depois pode ser que eu até apague esse módulo. Eu gosto de criar aqui dentro todos os métodos que a gente vai ter na API. Se a gente, lógico, se eu estiver usando agora, por exemplo, eu vou criar só, vamos dizer que seja uma listagem de usuário, então é só o index. Se tivesse gravação de usuário, store, que vai ter, né? Se tivesse update, seria update, e assim por diante, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar só o store mesmo, por enquanto. Então, a gente, dentro desse store, aí nós temos as actions, temos os reducers, o reducer, e temos os nossos sagas. Show de bola. Então, o que a gente faz aqui? Nas actions, a gente justamente vai ter, né? Eu gosto de ter uns types aqui em cima, ó, que são os types de cada action. Então, lembrando que cada action tem um nome, né? Um nome que de acordo com esse nome o Redux vai se basear e vai trocar valores no reducer, ele vai fazer ali as manipulações no estado que ele precisa de acordo com esse nome de actions, ou chamar também uma rota para API se essa action estiver vinculado lá nos nossos sagas, que eu já vou explicar também. Então, aqui ó, eu só troco de index, aqui é só o nome do type que eu vou utilizar, né? Para store, request, success e failure, se tiver alguma falha, né? Então aqui store users, eu vou colocar, né? Porque é o cadastro de usuários. Então criamos os nossos types. Vou criar aqui então a minha action de request, né? Export functions, function action store users request, né? Aqui nesse store, aqui eu vou receber um data, que nesse data pode ter tipo o name do usuário, tipo Ebner Silva, pode ter a age, a data, a idade, né, 25, e assim por diante. Você pode ter vários dados aqui que você pode, de acordo com o que a API está esperando, enviar isso daqui para essa action, né? E essa action, ela vai ser chamada, como eu expliquei, lá na tela do usuário, provavelmente na tela de cadastro, tá bom? Então ele vai receber um objeto aqui dentro, né? E daí nessa action, o que eu faço? Eu retorno um valor que depois vai ser lido pelos reducers e pelos sagas, que é o type dela, type, que é o types.store request, que é esse cara aqui, ó. Então, esse type nada mais é que esse cara aqui, ó. Tá vendo? Show de bola. E daí o payload vai ser o nosso data. Então, aqui vocês podem ver que a gente está retornando um type, né? Que é o type da nossa action, basicamente essa string aqui. Essas string, independente de quantos módulos tem, nunca pode repetir, tá, gente? Senão vai dar conflito e o Redux vai se embananar tudo, vai querer trocar vários estados e vai ter comportamento inesperado na sua aplicação. Então tem que ser sempre uma string só por Redux. Pela aplicação inteira é uma string só por ação, tá? Nunca pode se repetir. Então nós passamos o type dela sempre e o payload. Então eu vou fazer isso tanto para request quanto para a success, store success, né? Isso aqui vai ser chamado quando a minha API retornar, né? E agora eu vou chamar a outra, que é failure, caso deu um erro, né? Um erro. Então eu vou colocar aqui no payload, vai ser um erro, e o type dela vai ser failure. Beleza, temos já as nossas actions. Vamos agora para o nosso reducer.
Então, show de bola. Lá no nosso Reducer, o que, que a gente vai ter? Primeiramente, a gente vai ter o Produce do Immer. Então, o Immer, ele ajuda a gente a fazer essa manipulação de forma fácil no nosso Reducer, né? Esse Enable ES5, ele estava dando uns warnings para mim, que eu tinha que utilizar essa biblioteca aqui. Eu não lembro agora o erro que dava antes, mas eu vou tirar agora, e se o erro aparecer, a gente consegue resolver juntos daí. Então eu vou importar aqui os types das nossas actions que eu acabei de criar aqui, ó, types, estou exportando essa constante, né? E vou criar o nosso estado inicial do Redux. Então, do Redux não, desse módulo só que é de usuário, né? Galera, agora que eu tô vendo que eu criei aqui a pasta errada, então é o seguinte, o user, só vamos arrumar esse aqui, né? Dentro de módulos vai ser, eu por algum motivo, eu renomeei as pastas errado aqui. Então eu vou fazer aqui o seguinte, store modules, dentro de modules tem o user, tirar essa pasta aqui, user, show, é isso aí. Eu acho que eu tinha duplicado ali alguma coisa a nossa pastinha de store, né? Mas então agora tá certo. Então, ó, dentro de store temos modules, e dentro de modules nós temos os nossos módulos, que são vários, e root reducer e root saga. Beleza? E dentro de store, fora os módulos, nós temos esses 3 arquivos que são para a criação da loja do Redux, no caso da store. Então a gente vai continuar aqui. Então nós criamos o nosso estado inicial do usuário, tá? Então eu sempre crio com loading, porque o loading pode ocorrer no cadastro do usuário, né? E o data aqui, eu sempre inicio ele. Por exemplo, aqui nesse caso, eu inicio com os valores padrões que eu sei que vai ter. Então, eu não me lembro agora o que a nossa API espera, mas aqui é só uma aula de configuração do Redux, né? Então, eu vou dizer que a nossa API está esperando o name, que eu vou sempre iniciar ele com valor vazio, e o age, né? Que vai ser também uma string, eu vou dizer aqui. Por que eu sempre inicio com todos os valores que são necessários? Porque se você inicia aqui como null, por exemplo, eu já tive muito problema em relação a isso. Ele pode dar problema lá em outro lugar que você vai só iniciar o estado e esse reducer já vai ser inserido algum valor nele, mas nesse tempo de inserção de valor nele, o null aqui pode causar problemas na sua renderização da sua tela, tá? Então sempre inicie os valores padrões aqui daquele objeto, daquela entidade, né? Que nesse caso aqui é o usuário. E o error sempre vai ser uma string, então eu vou iniciar ela como string vazia aqui, né? Então eu vou criar aqui a função do nosso reducer, que no caso aqui vai ser users, o nosso reducer vai se chamar user. Ela recebe por parâmetro o nosso state e as nossas actions, né? Então aqui ela vai retornar o nosso produce do inner, né? Que recebe como primeiro argumento o state, e o segundo é um rascunho, porque é o seguinte, nos estados do React a gente tem aquela questão de não conseguir alterar o estado, né? Alterar o estado diretamente, então você só consegue, a questão da imutabilidade. Então você só consegue criar um novo estado e sobrescrever, você não consegue naquele pedaço de estado e alterar o valor que está nele. Então você consegue criar um novo estado e sobrescrever aquele. Então ele recebe aqui o draft, né? E com isso eu consigo daí fazer a manipulação desse valor. Então, de acordo com... eu vou criar aqui uma cláusula switch. De acordo com o tipo da ação,
de acordo com o tipo da ação. Então, por exemplo, se a ação for types.request, eu vou fazer alguma coisa aqui. Se ela for types.failure, eu vou fazer outra coisa. E se ela for success, eu vou fazer outra coisa aqui. Então já vou explicar o que eu vou fazer, né? Então, ó, por exemplo, vou colocar success aqui. E eu vou abrir também uma chave em cada um deles pra gente conseguir ter um bloco de código. Beleza? E aqui também, ó. Beleza. Então, ó, se for request, o que eu vou fazer? Draft.load. O que vem no draft aqui? Ele vem uma cópia do estado atual do Redux, né? Uma cópia. Então, eu consigo daí manipular esse valor aqui dentro e depois daí ele faz a sobrescrita do estado para o novo valor, tá? Então, draft.load recebe true. Por quê? Como eu estou fazendo uma requisição provavelmente para minha API, né? Esse loading vai virar true, então eu consigo pôr um load na tela para o usuário para mostrar que está carregando a requisição dele, né? Se der falha, o que eu vou fazer aqui? Draft.loading vai ser false, então acabou o loading, e draft.error vai receber o que vem lá na ação. Lá na ação do nosso Redux, que é essa ação aqui, ó, eu vou chamar lá na API, né? E daí eu vou passar esse erro aqui por parâmetro. Então ele vai jogar esse erro aqui. E para pegar lá no Reducer, eu pego dessa forma aqui, ó, action.payload. Então, action.payload.error, tá bom? Então, aí eu armazeno o erro aqui no nosso Reducer. E esse erro eu posso estar lendo em alguma tela para mostrar para o usuário também. Se der success, o que eu vou fazer? Draft.loading vai receber false. Draft.error, caso houve erro, vai receber vazio. E draft.data vai receber action.payload.data. Por que data? Porque a data é o que eu recebo aqui também, ó. Então, no success, eu recebo data que se der sucesso, que provavelmente esse valor que é a minha API, que vai... É o valor vindo da minha API, dos dados cadastrados, uma mensagem de sucesso, alguma coisa assim, né? Então, fechou. Criamos aqui o nosso Reducer. Agora, nós vamos lá para o nosso querido Saga, que é quem vai se comunicar com a nossa API, tá bom? Então, eu vou lá agora para o nosso Saga, ó, abrir aqui o arquivo de Sagas. Deixa eu pegar minha colinha aqui, eu não me lembro tudo de cabeça, né, gente? Então, eu vou pegar aqui agora, ó, algumas importações do Redux Saga /effects. Então eu vou chamar o call, put, all, take latent. Já explico o que é isso. Então aqui, ó, eu tenho o que eu faço aqui lá no finalzão. Antes eu vou importar os nossos types das nossas actions. Show. Daí aqui, o que eu vou fazer? Types.startRequest. E aqui eu vou criar uma função. Eu já explico, tá, galera? Eu tô montando só o corpo um generator aqui. Store user request. Vai receber aqui um payload. E dentro desse payload nós vamos ter o data. Aqui tem um try catch, erro, beleza. Então, olha só. Deixa eu pôr isso aqui. Então, gente, o que a gente vai fazer, ó? Caso por algum motivo o usuário lá na tela clicou em cadastrar usuário, essa ação que vai ser disparada. Concorda comigo? Então, essa ação que vai estar lá na telinha do usuário, na tela de cadastro de usuário. Então, ele clicou no botão, eu vou disparar essa action aqui. Disparando essa action, ele vai passar alguns valores do campo lá do cadastro do usuário, beleza? E essa action foi disparada por Redux, né? Então, nesse momento, ela disparou essa ação aqui, ó. Nesse momento, então, o Reducer estava ouvindo, então ele marcou o loading como true,
Então, se eu estou lendo esse loading aqui lá no meu, lá na minha tela, eu já posso pôr o loading como true para o usuário. E nesse mesmo momento, o Saga meu também está ouvindo isso aqui. Então, esse all aqui, eu posso ter vários take latest aqui com várias ações, se tivesse, né? Mas aqui nesse caso é só uma. O take latest significa que o usuário pode clicar umas 10 vezes assim no cadastrar. Ele vai fazer uma, ele vai executar uma, se ele estiver executando ainda, ele vai ignorar todos os outros cliques que o usuário deu no botão do mouse. Então ele clica aqui em take, ele fica ouvindo daí essa ação foi disparada? Foi, store request. Então o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função aqui que é um generator, tá? Aqui no Redux nós não usamos async-await, nós usamos generators. Basicamente é a mesma coisa, mas o generator tem algumas funcionalidades a mais ali que o async-await, né? Então, criamos essa função aqui que é o generator. Então, ela se chama store user request e ela recebe o que como parâmetro, né? Ela recebe aquele payload que a gente está recebendo aqui na nossa ação, ó. Então, nós temos o payload, né, e temos o conteúdo dentro. Então, lá no Saga, ele recebe esse cara aqui, ó. Então, beleza, eu tô pegando esse data aqui, que são os dados do usuário, né? Então, aqui, o que a gente faz aqui? A gente cria um try-catch, porque se der algum erro de conexão, já cai no erro de uma vez, né? Mas aqui, então, eu vou importar as minhas ações de success e failure, porque a request eu não preciso, ela já foi disparada lá pela tela do usuário. Então, eu já estou lendo ela aqui, né? Então, aqui nesse caso pode dar erro ou pode dar certo. Então, aqui, ó, eu chamo a API, crio aqui o meu response, que vai ser o yield. O yield é como se fosse o await, tá? Do async-await. Beleza, galera? Então, eu vou chamar o call. Call é a função que vai chamar a nossa API. Então, API... eu tenho que importar aqui o nosso arquivinho de configuração, que a gente não criou ainda, né? A gente não criou. Então, eu tenho que agora configurar, aqui dentro de SRC, eu preciso configurar o nosso Axios, que é quem vai fazer a chamada para a nossa API. Então, eu gosto de criar aqui uma pastinha que se chama Services, e gosto de criar um arquivinho que se chama api.js, né? Que é o arquivo de configuração da nossa API. Então, aqui dentro eu importo o Axios, from Axios, crio aqui, ó, API, crio uma constante que vai receber axios.create, dentro dele eu recebo base URL, né, que vai ser a URL minha da minha API, então vai ser http localhost 2.163. Depois até posso pôr isso, galera, em variável ambiente, posso ensinar como que funciona as variáveis ambiente também, tá? Para ficar daí mais legal para vocês aí. E aqui eu não vou exportar como default, eu vou exportar assim dessa forma, porque eu acho que fica mais fácil para a IDE entender que tem uma variável aqui, ó, API, uma constante, exportada nesse documento. Se eu coloco export default aqui, ela não vai saber qual que é o arquivo que está vindo daquela services api.js ali. Então a gente consegue dar uma inteligência a mais para nossa IDE. Então olha aqui, ó, eu coloco a API aqui nesse caso, ele já entende que lá no services API já tem uma constante API que está sendo exportada. Então eu vou lá, clico aqui, ó, ele já importa para mim ele automaticamente, né? E API.get, não é get, porque eu não quero listar. Então aqui nesse caso é API.post, ó. Aí eu chamo lá a minha rota, /users, né? E como segundo parâmetro aqui, eu passo o meu data, que daí é o payload, né? É o corpo da minha requisição que eu estou enviando para minha API, né? Com os dados do usuário. Feito isso, eu já enviei para a API vai pegar esses dados, vai processar, salvar no banco de dados e tal, retornar a informação para mim, e aqui que vai ficar aqui em response daí, ó, certo? Então daí nesse caso que deu tudo certo, eu chamo o yield, que seria como se fosse o await, put, o put é para chamar uma action interna do Redux, né? Action store users success.
Aí eu gosto de passar sempre o response.data, né? Porque o Axios aqui nosso, que a gente utiliza para chamar a API, ele sempre retorna o corpo da requisição no objeto data, né? Então eu chamo aqui, ó, store success, response.data. Caso dê um erro, daí eu chamo yield put action store failure, passando o error aqui dentro, error.message, né? E daí vai ser o erro que veio no nosso JavaScript, ou erro de falha de conexão, ou erro de validação, esse tipo de coisa assim. Então, então aqui está feito todo o fluxo nosso de requisição para o usuário, né? De cadastro do usuário. Então, recapitulando, galera, nós temos aqui, né, a ação, o usuário dispara a ação na tela de cadastro. Então, essa ação, quando disparada, vai ter um reducer ouvindo ela, que vai modificar o status para load como true, e vai ter um saga ouvindo ela também, que vai chamar essa função aqui, ó, para fazer a chamada à API, né? A API a gente configurou aqui no Services, né? Que é basicamente o Axios. A gente cria ele. Mais para frente eu vou configurar aqui o Refresh Token também. Então toda vez que a sessão expirar, automaticamente o Axios vai reenviar a requisição e vai renovar o token salvo no local, no Async Storage. Então chamou a API, deu tudo certo, eu chamo a action de success, né? Essa action de success não tem nenhum saga ouvindo ela, apenas o nosso reducer. Então quando der success, ele marca o loading para false, tira o erro se tivesse algum erro e preenche o data ou aqui como se fosse a resposta da API, né? Agora, se deu algum erro, o saga vai chamar a action de failure. Failure também não tem nenhum saga ouvindo ela, mas tem um reducer. Então quando der failure aqui, ele vai marcar como false, e o erro ele vai colocar o erro que a gente está inserindo aqui, ó, error.message. Perfeito? Então agora a gente precisa envolver esse cara, o Redux, né, na nossa aplicação. Então aqui em app.js eu vou importar algumas configurações aqui do nosso Redux. Então dentro da pasta store do arquivo index.js, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar store somente, porque o index ele já pega automático. E aqui dentro eu vou pegar o arquivo store e o persistor, né? Eu também vou importar lá do React Redux o nosso provider. Esse cara ele vai envolver a nossa aplicação inteira para que a aplicação inteira consiga enxergar o Redux, né? E também vou importar o persistGate from Redux persist barra integration barra React, que vai ser o cara que vai armazenar os reducers, né, no Async Storage. Então como que a gente envolve aqui a aplicação? A gente pega aqui, ó, eu coloco sempre, envolvo por fora de tudo o nosso provider aqui, passando a store como a store que a gente configurou, né? Beleza. Vou arrumar aqui a indentação. Show. Agora o que eu faço? Eu passo por dentro aqui, eu passo persistGate, passando o nosso persistor, igual o persistor que a gente configurou. Esse aqui, igual eu falei, é o cara responsável por armazenar os reducers que a gente colocar naquela whitelist no nosso Async Storage. E deu erro. Vamos ver o que deu erro. Deu erro justamente na configuração do nosso Reactotron. Então o nosso Reactotron ainda não está pronto. Lá no index eu até tento usar ele aqui, né? Mas ele não está pronto ainda. Então o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ir lá
eu vou criar aqui uma pastinha no SRC, se chama config, né? E nessa pasta a gente vai ter a configuração do Reactotron. Então eu vou criar aqui o arquivinho Reactotron config.js. E aí, o que esse cara faz? Nota que o erro já sumiu, porque eu estou usando aqui, ó, deixa eu só ver, tem algum lugar que eu devo estar usando a configuração do Reactotron, né? E com isso ele já some o erro, mas beleza, vamos continuar aqui. Dentro de Reactotron config, eu vou importar Reactotron from Reactotron React Native. Vou importar dentro de Reactotron Redux o Reactotron Redux objeto. Vou importar também de dentro de Reactotron Redux Saga o nosso Reactotron. Aqui é sem ser assim, aqui é export default. Reactotron Saga, beleza, importei tudo que eu preciso. Vou importar mais um aqui, que é o Async Storage, React Native Community.async Storage. E daí eu faço aqui uma validação. Se for ambiente de desenvolvimento, o que eu vou fazer, né? Eu vou copiar isso aqui, galera, daí vocês podem dar um pause no vídeo aí para copiar essa URL aqui, tá? Aqui vai ser o seguinte, aqui o host vai ser localhost, porque o Reactotron vai estar rodando na nossa máquina, né? Beleza. Então já temos a config do Reactotron aqui. O que a gente precisa fazer agora? Lá no nosso app.js, a gente vai fazer o que? A gente vai importar aqui em cima a configuração do nosso Reactotron. Então eu vou importar direto já, né? Direto aqui, ó, config Reactotron config, beleza? Beleza. Então aqui a gente precisa resolver esse erro também, né? Eu acredito que é porque a gente não fez ainda o root reducer e o root saga, que são o root reducer, ele agrupa todos os reducers dos nossos módulos, e o root saga também agrupa todos os sagas dos nossos módulos, né? Então vamos configurar o root reducer. O root reducer é o seguinte: aqui dentro de store modules nós temos o nosso root reducer, e a gente precisa importar dentro dele dentro de Redux o combine reducers, que é o cara que vai combinar os nossos reducers, né? Então eu vou importar o primeiro, que vai ser users from user, que é o nosso módulo, ó, barra reducer, né? E daí, como que eu vou juntar isso daí, né? Eu vou pegar const app reducer, vai receber o combine reducers, que por dentro dele é uma função, né? Que ele recebe daí o nosso objeto users. Show de bola. E daí eu crio uma outra função aqui, que é o root reducer, né? Ele recebe um state e uma action. É uma arrow function isso aqui. E com isso, eu gosto de ter essa validação aqui antes, ó, porque às vezes tem situações do nosso sistema que a gente quer limpar todos os reducers, por exemplo, um logoff da vida, né? Então eu sempre crio a action clear reducers. Então se eu disparar essa action algum dia, eu marco o state meu como undefined. Se não, eu retorno o nosso app reducer, passando o state e a action.
E ali embaixo eu retorno daí export default, o root reducer. Beleza, o reducer já está certo. Agora a gente vai configurar o nosso root saga. O root saga, como a gente já explicou, ele é o agrupador de sagas, né? Então, Redux saga /effects. Vou pegar o all do Redux saga /effects. Vou importar users from user/sagas no nosso módulo. E daí eu dou um export default function, que é um generator root saga. E aí ele vai retornar como se fosse o await, né? O yield all, aqui é um array aqui dentro, que vai retornar o users. E aí a gente já pode notar que o problema do aplicativo já foi resolvido. Era justamente esses problemas mesmo da gente fazer a configuração do root reducer e do root saga. Então aqui, vamos ver se já está sendo reconhecido no nosso... Olha só que legal, já está sendo reconhecido no nosso Reactotron. Ele já identificou uma conexão, né? Ele identificou que temos um iOS versão 14.4, né? Na timeline ainda não tem nada, eu vou já demonstrar como que seria uma action, né? Então aqui, ó, já temos os nossos... Aqui em state nós já temos todos os nossos reducers, se a gente quisesse monitorar, né? E aqui, quando eu tiver vários, eu posso clicar no mais aqui, ó, e colocar só users, por exemplo. Ele me traz só o reducer de users. Caso eu tenha 50 reducers, pode acontecer, né? A gente pode monitorar só um deles, tá? Se por um acaso o de vocês vierem assim, ó, limpo, sem nada, acho que aqui no meu caso está vindo sempre assim, mas é só vocês daí, caso venha vazio, é só apertar o asterisco e daí ele vai trazer todos os reducers para vocês, tá bom? Eu vou demonstrar aqui, eu vou fazer uma alteração ali no código, só para demonstrar para vocês, tá? Eu vou dizer que lá no Saga, ao invés de inserir, eu vou chamar a API do GitHub, tá? API.get, não, vai ser assim. Eu vou deixar API.get passando o nome, não vou passar nada, eu vou até modificar a API lá só pra gente dizer que a gente está fazendo uma chamada API do GitHub. api.github.com /users/Ebener Silva. Vamos dizer que não é a nossa API. Vamos dizer que não é a nossa API, é a API do GitHub. Beleza. Então agora, note que ainda, normal, não está sendo disparada essa action, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, chamando essa action aqui num botão, tá? Um touchable opacity aqui, ó. Outro touchable opacity eu vou criar, né? O botão dele vai ser style de text, vai ser chamar API GitHub, né? E aí no onPress dele eu vou dizer o seguinte: ele vai chamar uma função aqui dentro, né? Vai se chamar call GitHub API. Beleza? Então aqui eu vou dizer call GitHub API. E aqui que entra a jogada. A gente vai importar aqui, ó, se a gente quer fazer aquela requisição, aquela simulação, né? Dizendo com o cadastro do usuário, mas aqui ele vai trazer só a listagem do usuário, só para simular mesmo. Então eu vou importar aqui aquela action lá de store modules user actions, né? Qual que é a action que eu quero? Eu quero a action store users request, por exemplo. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho também eu tenho que criar aqui o dispatch. O que é o dispatch? É o cara que vai disparar a action
para o Redux entender que aquilo foi chamado, né? Use dispatch. Ó, se eu disser aqui, ó, se eu colocar use dispatch, ele já entende que tem um hook de use dispatch do React Redux, né? Aqui, ó. E ele já cria aqui para nós. Então é assim que a gente cria o nosso dispatch. E aqui dentro da nossa função, a gente vai chamar esse dispatch, né? Dizendo que dentro dele ele recebe uma action. Então aqui vai ser a action que a gente acabou de importar aqui, ó. Então eu vou importar essa action. E aqui, logicamente, essa action ela espera um objeto, né? Então name Ebner Silva. Vou colocar aqui age 25, por exemplo. Opa, deu duas vírgulas aqui. Acho que tá dando um erro que eu tenho que chamar essa função dessa maneira. Ah, entendi. Ó, aqui é um exemplo que eu tinha acabado de passar, né? Esse componente app, ele não foi envolvido por nenhum outro. Ele não foi envolvido pelo provider aqui do Redux. Então o que acontece? Eu estou tentando chamar o hook do React Redux sem ele estar dentro do envolvimento aqui, né, do provider. Então o que eu teria que fazer aqui dentro para testar essa funcionalidade? Eu vou criar aqui uma espécie de, vamos dizer aqui que é um componente, né, componente, ó. Eu vou deixar até a pasta componentes pronta aqui. Vou criar aqui o componente body, só para a gente fazer o teste mesmo. E aqui vai ter o index.js. Opa, desculpe, errei. E vai ter o stylus.js. Beleza. Aqui vai ser import react. Aqui eu tenho um atalho aqui, rnfc, que eu instalei aqui, ó, os atalhos da Rocket City, tanto para React Native quanto para React JS, quem quiser ir instalar, da empresa Rocket City. Então o que acontece aqui? Se eu digitar rnfc, ele já traz para mim o autocomplete, tá? Então show de bola, eu vou pegar aqueles styles que eu criei aqui do app.js, eu vou jogar aqui dentro, na verdade, ó, vou substituir, né? Beleza. Aqui eu posso importar daí o container e o style text. Show. Aqui eu estou só fazendo uma refatoração, tá, gente? Eu estou tirando daqui e estou colocando lá no body, no componente body. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó. Vou jogar aqui dentro. Tem que importar o status bar também. E o touchable opacity que eu estou usando. Pegar o estado aqui também, que eu estou dando exemplo lá, né? Vou colocar aqui, ó. Ctrl, command ponto. Vou importar aqui do use state do React. Mas está faltando. Função increment. Show, a função calv de hub API. Beleza, o dispatch. Isso já tá lá. Dispatch, beleza. Aqui eu já estou importando um componente body que eu acabei de criar, né? Vou importar essa action aqui lá também, que eu vou utilizar lá no outro componente. E use dispatch também vou utilizar. Show, já não está dando mais erro aqui. E aqui também, deixa eu só tirar esses imports que eu não utilizo aqui. Tirar esses caras aqui, né?
Vou dar um refresh aqui. Eu vou só dar um reset cache. Porque geralmente esse reset cache ele é viável quando você troca alguma coisa de lugar, né? Igual os styles aqui, eu arrastei o arquivo para lá. Então às vezes o bundle do React Native ele se perde. Então sempre é bom vocês fazerem essas modificações aí. Ele tá dando algum erro aqui, ó. Acho que dentro do body. Ah, entendido. É esse cara aqui, ó. Provavelmente não existe. Store.modules.user.actions. Agora sim. Dá um reload. Agora ele vai conseguir entender. Então beleza. Por que ele estava dando aquele erro, né? Porque eu estava tentando chamar aqui o useDispatch aqui, né? Só que esse cara ainda ele não sabe o que é useDispatch ainda, entende? Então por isso que a gente precisa envolver a aplicação toda com o provider do Redux e o persistgate. Agora os componentes que estão aqui dentro, aí eles conseguem enxergar o Redux, né? Tanto o hook, todas essas coisas, useDispatch, tudo, né? Ó. Então note que ele não está mais dando erro. O incrementar está funcionando, normal. E quando eu chamo o chamar API do GitHub, olha só o que vai acontecer. Se a lógica foi feita certa, ó, chamar API do GitHub. Ó, ele fez um get, né? Eu estou filtrando aqui também, galera. Deixa eu filtrar aqui as actions também. Action, saga. Aqui tem como você fazer filtros também, tá? Então eu filtro algumas coisas. Então olha só que legal. Quando eu clico em chamar a API do GitHub, ele chamou a action de request, passando aquele payload que eu acabei de passar ali no componente, ó. Aqui no componente, ó, tá vendo? Aí o que ele faz? Ele vai lá no Saga, lembra que ele foi no Saga? O Saga, beleza, tá dizendo aqui que deu um erro. Por que deu erro? Vamos ver já o erro que deu. Na verdade não deu erro, mas por que ele chamou a action de erro, né? Headers, deu certo, 200, get, mas ele está dizendo que chamou a action de erro. Vamos ver o porquê. Ele chama esse cara aqui, tá tudo certo. Start sucks, start request, start failure. Lá no Saga, o que ele faz? Ele chama aqui, ó, api.get. Beleza. Eu consigo usar aqui também o console.tron, galera. Chegou aqui, vamos fazer um teste, né? Vou fazer um teste aqui, ó. Vou limpar o nosso debug e Saga Star. Estranho isso aqui, gente. Achei o problema, galera. O problema é o seguinte, é que eu tô chamando errado aqui a API, não é assim. Ela é com vírgula aqui, ó, no call nesse call aqui, ó. Porque geralmente quando você trabalha com Axios, você trabalha assim, com parênteses, né? Parênteses, passa a rota aqui dentro e tal. Mas no caso aqui do Redux é com vírgula, então eu tinha já me esquecido disso. Então eu vou comentar aqui para eu não errar. Então primeiro eu chamo qual que é o método do Axios, depois eu chamo qual que é a rota. A rota não tem nenhuma, porque eu já estou chamando aqui diretamente no nosso services aqui, ó. Então aqui eu estou passando já as rotas, né? Tudo certinho, só para a gente fazer o teste mesmo. Então agora sim, quando eu chamar a nossa rota, o nosso botão, vai dar tudo certo agora. Chamar a API do GitHub, beleza. Chamei, ele deu o success aqui, ele pegou a resposta já, o response, ó, tudo a resposta. E aí, como ele chamou aquela action de success, né? Lá no Redux, lembrando que o Redux está lendo, o reducer está lendo o success, e aí ele vai armazenar no módulo de usuário, né, o valor de data. Data, então, agora, ó, é todos os valores que vem do Redux.
Por quê? Porque lá no nosso... Aqui, ó, ele joga... Quando dá tudo certo, ele joga o response.data, que é o que veio do GitHub, aqui nesse caso. E daí o nosso reducer está vendo o store.success. E aí ele vai armazenar o que veio da action no reducer, né? E o reducer a gente pode ver aqui que foi armazenado. Quando eu dou um refresh, ele não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, mas quando eu clico em chamar API do GitHub, loading true, virou false e agora tem o valor aqui do GitHub, tá bom? Outra coisa que eu acho interessante da gente mostrar aqui é a questão da gente ler o valor do nosso reducer, né? Então nós temos, por exemplo, a questão de ler o valor do loading que a gente acabou de criar. Eu vou pegar aqui um exemplo como que faz isso. Então, por exemplo, eu quero ouvir sempre que o valor do loading modificar, né? Então, o que eu faço aqui? Eu chamo o hook useSelector, né? Nesse hook eu pego todo o estado e eu quero pegar o que? Eu quero pegar o state ponto. Qual que é o reducer? O reducer meu é o reducer que está aqui, ó, root reducer users. Esse é o nome dele. Então, o reducer é users, né? E aí, o que eu faço? Aqui dentro dele eu tenho os meus valores, que são esses valores aqui, loading, o data, o error. Então, eu quero ouvir o loading, né? Eu quero ouvir o valor do loading. Então, vamos supor que eu tenho aqui um Activity Indicator, que é aquele loadingzinho spinner do React Native, né? E aí eu posso fazer uma validação aqui dessa maneira. Se o loading for true, o que eu vou fazer? Chamar o Activity Indicator, colocar aqui size large, e a color dele eu vou colocar um preto escuro. Preto escuro não, preto, né? Beleza. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar um tempo lá no nosso Saga. Tem um helper aqui que se chama delay. Então o delay, eu posso passar milissegundos para ele ali, ele vai dar uma demora, né? Então o delay recebe um valor em milissegundos, né? Então eu vou colocar que ele vai demorar 3 segundos para eu receber a resposta do GitHub, espera mais 3 segundos, daí sim ele dá o loading como false. É só para a gente ver o resultado na tela, né? Então aqui, ó, para vocês entenderem, eu tô com o useSelector indo lá no meu reducer, pegando o reducer de usuários, né? E pegando a propriedade daquele reducer de usuários, né? Que é o loading, né? Como que eu vejo o nome do reducer? Aqui, ó, root reducer users. Esse é o nome que ele vai estar aparecendo para mim na aplicação. Ou aqui no Reactotron também nós temos aqui, ó, users. Então beleza. Então aqui agora eu vou dar chamar a API do GitHub, até eu vou deixar aqui aparecendo aqui o estado. Então, ó, chamar a API do GitHub. Pau. Ele está indo bem rápido porque vamos entender aqui o que está acontecendo. Ah, sim. Eu tenho que chamar o yield delay ali no nosso Saga. Aqui, ó, yield. Senão ele não vai conseguir mesmo esperar que esse delay acontecer, né? Então eu vou lá de novo. Chamar a API do GitHub. Esperou. A hora que acabou, ele deixa como false o loading. Vou deixar aqui o comportamento para vocês darem uma olhadinha, ó. Chamar a API do GitHub. True. False agora. E subiu aqui o nosso Activity Indicator. Cliquei de novo. Ele espera lá a chamada da API do GitHub, 3 segundos, e depois marca o success, né, com os valores que veio da API do GitHub. Então é só antes de terminar a aula mostrar para vocês como que a gente faz essa busca, né, pelo valor do reducer para a gente conseguir trabalhar com os elementos na tela.
Beleza, galera? Espero que vocês gostaram. Espero que vocês tenham entendido mais ainda como funciona essa questão do Redux e do Redux Saga. E qualquer dúvida deixa nos comentários, sugestões de novos vídeos futuros depois dessa saga, deixa nos comentários. E a gente vai tentar ir atendendo a todo mundo aí, beleza? Até mais, galera. Obrigado.